Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar um primeiro podcast sobre segurança da informação. E esse podcast a gente vai falar um pouco sobre cyberterrorismo e armas cibernéticas para acabar com uma corporação. Eu me chamo Joás Antônio, sou pesquisador da Expert Security e hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Então, antes de a gente começar a falar sobre métodos, sobre ataques, a gente tem que ver primeiro o que é cyberterrorismo. Então, cyberterrorismo é uma expressão usada para falar sobre ataques terroristas, né? Para descrever sobre ataques terroristas executados na internet, né? No meio cibernético. Então, um ataque terrorista ele tem como objetivo causar danos, causar prejuízos a fins de ideologias, a fins políticos e a fins monetários, né? Então, essa é a base de um ataque terrorista, né? Então, tem ataques que são movidos a ideias políticas, a ideias ideológicas, a ideias monetárias também, né? Levando, valendo dinheiro, as pessoas acabam cometendo esse tipo de ataques para benefícios próprios. E o cyberterrorismo, né, ele tem o objetivo de causar danos a sistemas, a equipamentos de comunicação e até mesmo com fins de roubo de informação e prejudicar até mesmo uma determinada empresa ou até mesmo um determinado governo, né? Então, o cyberterrorismo ele é algo já bem antigo já, né? Não é algo que se iniciou de agora, né? Então, um exemplo de ataque que de cyberterrorismo que ocorreu há um tempo atrás, em 2007, foi o exemplo da Estônia, né? Então, na Estônia ocorreu que cyberterroristas eles atacaram sites do governo, né? E como a Estônia é um dos países que utilizam muito a internet para prover serviços para os seus cidadãos, isso acabou gerando um colapso no país, que é um país digitalizado, e acabou por afetar diretamente a população e deixando alguns serviços essenciais para o bem-estar dos cidadãos daquele país, para o funcionamento daquele país fora do ar, né? Então, esse é um dos exemplos de cyberterrorismo, né? Entrando já no tópico de exemplos. Então, o cyberterrorismo, ele é isso, ele é um ataque terrorista, né, que visa causar e prejudicar uma determinada empresa, um determinado governo e por aí vai. Então, a internet ela se torna uma poderosa arma para os cyberterroristas, né? Então, antigamente os terroristas eles utilizavam dos meios físicos, né? Eles pegavam em armas, como o exemplo do World Trade Center, né? Do 11 de setembro, que foi um ataque terrorista, né? Um ataque teve um cunho terrorista, né? Teve um cunho monetário, um cunho ideológico, um cunho político. E esse ataque foi um ataque físico, né? Utilizado de aviões, né? Para comprometer aquelas torres, né? Então, comprometer assim a integridade do país, né? Sendo que o World Trade Center era uma torre onde se encontravam as empresas que hoje a gente conhece como Fortune, né? Aquelas empresas grandes, né? Não só isso, também existiam shoppings, tinham escolas dentro daquele prédio. Então, deixou meio que a economia da época, dos Estados Unidos, era o World Trade Center, né? Porque ali tinha muitas empresas, como por exemplo a Sony. E muitas empresas acabaram falindo, acabaram fechando por conta desse ataque. Então, exemplos de cyberterrorismo a gente tem de monte. Eu vou falar um dos mais recentes e devastadores, que foi o WannaCry, né? Então o WannaCry ele foi um ransomware,
né? O ransomware, a gente vai ver que o ransomware ele é muito utilizado hoje em dia pelos cyberterroristas, né? Então o WannaCry foi em 2017, isso aconteceu. Ele iniciou em maio de 2017 o seu ataque e necessariamente no dia 12, se eu não me engano. E através de técnicas de phishing, a técnicas de exploração de vulnerabilidades em sistemas Windows, acabou por conseguir comprometer diversas empresas e diversas máquinas, né? Sendo no total, estimando assim, pelos pesquisadores, pelas empresas de antivírus, mais de 300 mil máquinas acabaram sendo comprometidas por meio desse ataque. Então, olha o número que um ataque de ransomware, um ataque de malware conseguiu gerar, né? O prejuízo que ela conseguiu fazer, né? E isso foi através de técnicas como técnicas de phishing, técnicas de exploração de vulnerabilidades, né? Então, foi descoberto que os suspeitos eles utilizaram de um exploit de Zero Day, né? Um exploit que não teve, que a sua falha ainda nunca tinha sido explorado, né? Um Zero Day é uma vulnerabilidade que nunca foi explorada, né? Ela sempre teve lá, mas nunca foi explorada por nenhum indivíduo. Então, foi descoberto também que esse exploit era um exploit de um vazamento da CIA, do vazamento da NSA. Então, rolou todo o lance gigantesco aí e até hoje tem teoria da conspiração, né? Uns dizem que foi coreanos, outros dizem que foi chineses, russos e outros dizem que foi até mesmo os próprios americanos que fizeram isso, né? Então ainda existe essa teoria da conspiração aí. Um outro ataque também que aconteceu foi o Petya, né? Esse foi um ransomware que iniciou em 2016, né? 2016 foi descoberto o PETI. O PETI ele é um ransomware muito mais prejudicial do que o WannaCry, porque ele criptografa o boot da máquina, né? Enquanto o WannaCry, na hora que ele é infectado, ele só encripta os arquivos, o PETIA não, ele já encripta até mesmo o boot da máquina, né? E assim prejudicando mais ainda, porque a pessoa não tem acesso à máquina e não pode fazer nenhum tipo de ação, né? Então, ação lógica, né, dentro do sistema operacional. Então, teria que ser feito a remoção do HD e fazer toda a perícia forense, né? E aí complicaria muito mais. Um outro ataque gigantesco foi o Stuxnet. Stuxnet é um ataque mais famoso que existe. O Stuxnet ele foi um ataque que mais bem planejado do mundo, né? Até hoje esse ataque foi o ataque mais bem sucedido de todos, que foi um ataque contra o Irã, um ataque que foi em 2010, né? Então foi um worm, né? O Stuxnet é um worm de computador e ele foi projetado para atacar sistemas operacionais escada. Os sistemas operacionais escadas eles são utilizados muitos em usinas nucleares, usinas hidrelétricas, em empresas que mexem com essa parte, a gente chama de sistemas críticos, né? Empresas que mexem com sistemas críticos, né? Então, com questões críticas, como por exemplo usinas, né? Usinas utilizam muitos sistemas escadas porque esses sistemas foram projetados para isso. Então, foi um vírus que foi por meio de um pendrive, né? Por meio de um periférico, né? Um USB e foi infectado por meio de um quê? Foi utilizado o computador Windows, né? Dizem que foi um funcionário que colocou no Windows e estava na mesma rede que um sistema escada e ele foi se infiltrando, né? O worm ele se replica numa rede sem a necessidade de interação com o usuário, sem a necessidade de você enviar um arquivo para o usuário clicar, né? Ele se replica tranquilamente. E esse ataque foi um dos ataques mais bem sucedidos. E uns colocam a culpa nos Estados Unidos, outros culpam a Rússia e é assim que vai, né? E além disso, esse worm, ele incluía também
um hotkit. Um hotkit ele é um kit de administrativo, né? Então o que que é um hotkit? Ele permite que você tenha acesso, tanto acesso administrador no sistema, como que ele mesmo possa esconder, ele se esconde em processos, né? Então você tem os processos das máquinas, ele se esconde e ali dificulta mais a sua detecção. E ainda mais ele dá acesso ao, ao atacante, um acesso administrativo. Então o hotkit e o Worm foi uma combinação perfeita e é um dos malwares mais bem feitos que já foi detectado, né? O Stuxnet ele está sendo um dos malwares mais bem planejados que é, que é toda a equipe, né? Até as empresas de antivírus eles elogiam, né? A forma que foi desenvolvido o Worm, né? Que além de incluir, além de ser um worm, ele é um hotkit, né? E assim, o êxito do ataque foi também, essa questão também foi um dos motivos do êxito desse ataque. Então, falando sobre armas cibernéticas, a gente já falou algumas, né? Ransomware, o malwares como o worm também, hotkits, né? Existem outras armas, né? Igual exploits. Exploits eles são muito utilizados, né? Então o que que é um exploit? O exploit ele explora uma vulnerabilidade. Você tem um serviço, você acha uma falha, você monta um exploit. Esse exploit ele tanto pode ser um zero day, como que ele não pode ser um zero day. Às vezes a falha existe lá, já foi descoberta a falha e o que que o cara faz? Ele cria um exploit. Ele programa um exploit, ele desenvolve um exploit para facilitar essa exploração. Então isso é um exploit. E os exploits eles foram muito utilizados para efetuar ataques que foram sucesso, como por exemplo o do WannaCry. Né? O WannaCry foi utilizado o Eternal Blue, que é uma falha que explorava o Windows 7, né? O SMB, né? O protocolo SMB do Windows 7. E foi onde obteve onde que o ransomware conseguiu prejudicar mais ainda as máquinas, né? Por isso conseguiu prejudicar mais ainda as empresas, né? Porque além de ele se espalhar por e-mails, ele também explorava vulnerabilidades em sistemas Windows, né? Então, o exploit ele é muito utilizado, né? E existem mercados negros que vendem exploits. Eles vendem exploit a preço de banana. Eles vendem o que ocorre, né? O pesquisador, né? O hacker lá, ele acha a falha, aí fala, não vou reportar para a empresa, monta o exploit e vende essa falha. O que que o cara faz? Ele compra, tem uma falha lá no sistema no Java. Tem uma falha em sistema Java na versão 8 e muitas empresas usam esse sistema. Então o cara achou a falha, o que, que ele faz? Ele, em vez de reportar, ele monta exploit e vende no mercado negro. A pessoa compra a falha e com isso utiliza para fins maliciosos, né? Então ela compra a falha por um certo número de bitcoins, um certo valor em bitcoins e utiliza essa falha para benefícios maliciosos. E assim ocorre assim muitas empresas são prejudicadas, né? Então, às vezes, às vezes alguns sistemas são invadidos, né? Porque a falha já tinha sido revelada, mas o cara que achou não preferiu vender o exploit e assim resultou que muitas empresas acabaram ou tendo seus dados vazados, né? O vazamento de dados é uma das técnicas muito utilizadas pelos cyberterroristas, que é muito mais fácil você acabar uma organização fazendo que as pessoas percam confiança nela do que você ir lá e jogar um malware, né? Então, o vazamento de dados está sendo uma das técnicas muito utilizadas pelos cyberterroristas, né? Então, esse conceito de cyberterrorismo ele está sendo muito aprimorado hoje em dia, né? Então as armas cibernéticas estão melhorando. Hoje em dia você tem softwares que automatizam a criação de ransomware, tem softwares que automatizam a criação de malwares e
por aí vai, né? Tem softwares que automatizam o spammer de e-mails, né? Então você spama um e-mail para diversas pessoas e, e o mercado negro ele está sendo muito efetivo para isso, né? Então as pessoas elas estão. Antigamente o pessoal criava vírus só para infectar o computador mesmo, para dar risada, né? Então viu que isso não estava dando dinheiro, partiram pro negócio mais ilegal, né? Começaram a montar malwares visando prejudicar uma empresa e ganhar dinheiro em cima disso. Então, cyberterrorismo ele ele está sendo algo que vai ser devastador no futuro. Ele já está sendo, mas no futuro vai ser essencial a proteção, utilizar de novos métodos, novas tecnologias, contratar profissionais para proteger seus ambientes contra cyberterroristas, né? Então existem diversas armas cibernéticas, como eu já falei, exploits, phishing são muito utilizados, tem pessoas que montam phishings, enviam documentos maliciosos pelo e-mail da empresa, e-mail da RH. Eles utilizam de técnicas de OSINT, né? O OSINT ele é o método de coleta de informações, né? Onde você utilizam de fontes abertas, né? De dados públicos para absorver, né, o maior número de informações daquela organização e assim aplicar algum tipo de ataque, né? Então, por meio do OSINT você consegue revelar e-mails, revelar os funcionários, revelar o tipo de serviço que a pessoa utiliza, o tipo de sistema que que aquela corporação utiliza. Então, o OSINT ele é muito utilizado pelos cyberterroristas, né? Então, é, isso é uma das armas cibernéticas muito utilizadas, né? Então, o phishing, né? Então, o ransomware ele é muito utilizado, malwares, cavalos de Troias, exploits, zero days, né? Então, tudo isso são armas utilizadas para comprometer uma organização, né? E aí entra a questão, né? Como que eu posso acabar com uma corporação, né? Então, um cyberterrorista ele tem todo o planejamento, né? Ele escolhe o seu alvo, ele monta uma hierarquia de pessoas, seja quem é o CEO, o CTO, o CVO e por aí vai. Ele vai pegando todo o pessoal e vai montando hierarquia, até chegar no ponto crítico, né? Às vezes as pessoas são comprometidas iniciando por um funcionário qualquer que ele acha na rede social, um funcionário que não coloca em prática as políticas de segurança, age de qualquer jeito na empresa e acaba sendo um alvo fácil pelo criminoso, né? Pelos criminosos, né? E assim acaba sendo comprometido, né? Então às vezes você tá lá às vezes a pessoa tira uma foto lá falando, nossa, eu tô fazendo uma planilha no Excel, olha que demora. E lá tá escrito Excel 2013. Você pode falar, mas lá só está escrito Excel 2013, né? Mas isso é uma informação essencial, porque o cara pode ir lá pegar um exploit para montar um arquivo malicioso, né? Pelo pacote Office 2013. E o cara manda no seu e-mail, o Outlook lá, um e-mail Gmail, você abre o documento e acaba sendo infectado. Então, essas informações são essenciais. Cada informação que você deixa vazar é essencial. O tipo de sistema operacional que a empresa usa. Se você tira uma foto e lá tá o Windows 7, é sensacional para a pessoa. Ela vai ter mais ainda. Ela pode imaginar que se ela usa o Windows 7, todo mundo usa ali. Então, ele prepara muito melhor os seus ataques e assim consegue mais êxito. Então, quanto mais informações ele absorve das pessoas, né, do nível do usuário, né, a gente chama do usuário, muito mais fácil de chegar no topo, né. Então, às vezes ele pode é, ir, ir na secretária do CEO, né, da empresa, e a secretária às vezes também não coloca as políticas em dia, fica postando foto que está no trabalho e assim facilita na hora de ele planejar uma ação para comprometer a secretária e assim chegar no CEO, né? Porque a secretária sempre tem algumas informações estratégicas da empresa, algumas informações que o CEO deixa com ela para ela tratar. Então,
é essencial as políticas de segurança em dia para todo mundo, até mesmo para o usuário, mas até mesmo para o usuário que estagiário lá, né? Então, até o estagiário ele tem que estar dentro das políticas de segurança. E Mister Robot é um exemplo perfeito de cyberterrorismo, né? Então eles planejaram o ataque, fizeram o ataque meio baseado no Stuxnet, né? Usando um CD, né? Comprometeram a empresa, a, a Allsafe, e com isso eles conseguiram prender CEO, prender diversas pessoas da E-Corp, né? E ali eles conseguiram planejar uma segunda fase o que era a fase é, onde eles iam explodir o prédio da E-Corp, né? Então ali eles exploraram todo o prédio, eles analisaram o, todo o ambiente, né? Eles viram que o ambiente era seguro, mas tinha uma forma de burlar, né? Utilizaram de técnicas de engenharia social e utilizaram de USBs maliciosos, né? Utilizaram de microcontrolador como o Raspberry para comprometer os sistemas de refrigeração, né? O termostato lá e assim manipular é, aquele termostato para sobreaquecer e assim queimar, botar fogo em tudo ali naquele prédio, né? Acabar explodindo aquele prédio. E isso é algo bem, mostra um exemplo bem perfeito de cyberterrorismo, porque pode acontecer, não foge muito da lógica aquilo. Então, Mister Robot ele mostra como que o cyberterrorismo em uma empresa grande, uma corporação, uma corporativa poderia resultar numa crise econômica no país e até mesmo mundialmente, né? Então, Mister Robot é um exemplo perfeito que as empresas devem absolver, né? Então, colocar as políticas de segurança em dia, treinar a equipe de segurança, investir em tecnologias, investir em endpoints, investir em sistemas de segurança avançados, investir em inteligência, investir em sistemas, investir na segurança da empresa, seja na segurança física também, investir em biometria, investir em credenciamento mais forte, investir em segurança, investir em tecnologias. Mesmo o termostato, você vê que os caras eles conseguiram conseguiram fazer algo com apenas um termostato vulnerável. Então, ver como que até mesmo um pequeno IoT, né, internet das coisas, algo que é conectado à internet, seja um micro-ondas, ele pode fazer muita diferença. Você precisa proteger todos os equipamentos que estão conectados à internet. Se é conectado à internet e as suas informações estão na internet, estão sendo utilizadas numa rede para comunicação, então você precisa proteger tudo o que é conectado à internet. Se você utiliza um local físico, seja diversos hacks, né, diversos armários com bastante documentos, você precisa investir em segurança física, câmeras, biometria, credenciamento, segurança, tudo que tiver de segurança física para que não seja qualquer um que chegue até aquelas informações, porque Mister Robot mostrou que olha o perigo de utilizando a técnica de tailgating, né, onde ele segue uma pessoa até um determinado local, um local que às vezes nem ele está autorizado, pode acabar prejudicando uma corporação inteira e até mesmo o bem-estar econômico de um país, né? De um determinado estado, né? Às vezes as pessoas elas não levam a segurança da informação a sério. Não importa o nível de empresa, se é porte pequeno, porte grande, mexe com dados sensíveis, é essencial, porque é muito fácil acabar com uma corporação apenas com vazamento de dados, apenas com as informações relevantes para os seus concorrentes. Isso já basta para afundar a sua empresa, né? Então, invista em segurança e invista em inteligência, porque é essencial, né, para proteger a sua empresa contra cyberterrorismo. E o cyberterrorismo no futuro
é algo que vai substituir toda a forma de ataque, né? Os ataques, eles não vão ser mais em forma de invasão física, né? Os países não vão mandar mais suas tropas para invadir um determinado país. Eles vão invadir do meio cibernético, né? Os ataques vão partir de mouse e teclado. Não serão mais enviando tropas ou até mesmo enviando bombas, né? Então, quem investir melhor em segurança e em proteção vai ter a sua empresa garantida, vai ter a sua empresa firme e forte no mercado. Mas quem não investir, infelizmente, vai acabar pagando as consequências, né? Então esse foi o podcast sobre segurança da informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica vocês podem estar fazendo, eu vou estar aceitando qualquer tipo de crítica. E eu espero todos vocês no próximo podcast. Obrigado e tchau.